o evento correto, glória a Deus. Só Deus pode fazer isso. Agora falando do servo de Abraão, glória a Deus. Agora veja, preciso te dizer isso. Na história de Ruth, antes de falarmos sobre o servo de Abraão, a história de Ruth é a história de Jesus. Nós estávamos falidos, amém? Pela lei nós estávamos condenados. Todos nós já quebramos os 10 mandamentos, se não fisicamente, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Somos todos pecadores, ninguém merece nada do Senhor. Então nós precisamos de um redentor. Redentor é alguém que pode te comprar do mercado de escravos, tirando você do seu pecado, tirando você da sua condenação, te trazendo para a filiação. Amém? Então, Boaz, quem casou com Ruth, representa Jesus Cristo. E para redimir alguém, você precisa ter pelo menos 3 qualidades. A primeira, você precisa ser um parente. Tem uma lei que para redimir alguém que é pobre, e isso está na lei de Moisés, ok? Era obrigatório, imperativo, que fosse alguém que fizesse parte da família, um parente. É por isso que Jesus veio como um homem, porque a humanidade estava perdida. Número 2, precisava ser rico. Então deveria ser um parente e um parente rico. O pobre não pode redimir o pobre, ok? E o terceiro lugar é o mais importante. Ele deve querer. Às vezes temos parentes ricos. São parentes, mas não querem. Não estendem a mão. Não é? Jesus tinha que pertencer à família humana. É por isso que na história do Natal ele veio como homem. Ele veio em carne humana. Amém? E ele era rico. E como? Amém? E o mais importante, ele desejava. Disposto a morrer numa cruz, dizendo eu te amo, a ponto de morrer numa cruz. Amém? É um grande retrato de redenção. Amém? E agora vamos para o servo de Abraão. A história do servo de Abraão está no capítulo 24 de Gênesis. Caso não saibam, Gênesis 24 é um capítulo bem longo. É o maior de todos em Gênesis. Ok? E por que é o capítulo mais longo do livro de Gênesis? Porque é a história de Jesus e sua igreja, a sua noiva. Explico. No 22, 2 capítulos anteriores, amém? 24, 22. O 22 é o amor do pai pelo filho. Capítulo 22, tome o seu filho, seu único filho, o filho o qual você ama, e ofereça-o no Monte Moriá. Deus está falando dele mesmo. Abrir mão do seu filho, seu único filho, o filho amado, como ele ama Jesus. Você nunca vai entender o quanto Deus te ama até entender o quanto Deus ama Jesus, porque ele entregou Jesus por você. Ok? Oferecendo-o no Moriá, onde Jesus morreu. Foi numa extensão chamada Calvário, do Monte Moriá. Tudo é sobre Jesus. Então, Gênesis 22 é sobre a cruz. Gênesis 24 é o que vem após a cruz. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? O Espírito Santo é como o servo de Abraão. Qual é o nome do servo? Não é nominado no capítulo. Por quê? Porque o Espírito Santo está agora na terra. Não é Deus Pai, nem Deus Filho, mas o Espírito Santo. O servo de Abraão é alguém que foi enviado de uma terra distante, como Espírito que vem do céu. Abraão representa o nosso Pai Celestial, enviando o servo para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque. Então Jesus é Isaque, o Isaque celestial. Nós somos a noiva que está sendo buscada. É por isso que você é a noiva de Cristo. Se você está aqui nesta noite, você correspondeu ao Espírito. Amém? E o que Deus está fazendo agora? Em toda a terra, Ele está trazendo de todas as nações membros, aqueles que nasceram de novo para fazer parte do corpo da noiva. É por isso que é o capítulo mais longo. De todas as dispensações que já ocorreram ao longo da Bíblia, ao longo da história, a dispensação da graça é a maior. Por isso é o capítulo mais longo. Amém? E o servo de Abraão foi buscar. E o nome dele não é citado porque ele não quer chamar a atenção para si. A atenção ele chama para o filho. Quer saber quando alguém está cheio do Espírito? Não é quando ele fala do Espírito, é quando ele fala de Jesus. Se alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai glorificar Jesus o tempo todo. Ele vai sempre revelar Jesus. Se você encontrar um ministério assim, junte-se a esse ministério.
Quando a pessoa não se autoglorifica, quando não se desvia do caminho, assim que reconhecemos a verdadeira doutrina, ela aponta para Jesus. Jesus falou acerca do Espírito, ele vai me glorificar. Amém? Então, seguindo na história do servo de Abraão, vocês estão prontos? Finalmente encontrou a garota, certo? Aquela com quem Isaac se casaria, aquela apontada por Deus. Ele a trouxe de volta, ele tinha 10 camelos e ela trouxe a sua empregada com ela e viajaram por muitos dias até chegarem. E estes muitos dias são como os nossos dias hoje. Estamos caminhando para ver Jesus face a face. Ela nunca tinha o visto antes, você também não viu Jesus. Mas nós aprendemos, a cada noite temos uma fogueira onde o servo vai falar sobre ele. O servo explica sobre Isaac, como ele é o filho amado, como o pai cuida dele, como Abraão o ofereceu e como Deus o parou na hora exata. Foi um teste, era um retrato de Deus entregando o seu filho. A cada noite ela ouvia. Let's talk about Jesus, the King of Kings is he. Every night. Todas as noites. E quando ela chegou onde Isaac estava. Veja isso. Isaac havia saído à tarde para meditar no campo. Ei, meu irmão, se você está esperando a sua parceira chegar, comece a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E um dia você vai levantar os olhos e ela estará chegando. Aleluia! Ele levantou os olhos e lá estava ela, com os camelos chegando. Diga, os camelos estão chegando. E também ela ergueu os olhos e ela viu Isaac. Hey, first time ever I saw you. Tem a ver com vocês. No primeiro culto eu não cantei nenhuma música. Ok? Alright. Então, vamos lá. Quando ela levantou os olhos, quando nós veremos Jesus no arrebatamento? E sabe de uma coisa? Os rabinos comprovam isso. Veja que Rebeca desceu do seu camelo. E se você olhar no hebraico, diz, ela caiu. Ela caiu prostrada. Ela caiu do camelo. A primeira vez que ela viu Isaac, ela caiu. Por quê? O versículo seguinte diz que ela tentou pegar o seu véu. O véu caiu e ela tentou pegar, e então caiu. Porém, ela caiu, e esta parte aqui não está na Bíblia. Mas os ensinos rabínicos dizem, quando falam desta passagem, eles dizem que Isaac estava ali para apanhá-la. E ele cantou, ela não pesa nada, é a minha gata. Então ela caiu em seus braços. Não é a mesma coisa para mim e para você quando Jesus voltar? Nós cairemos nos seus braços, literalmente, no arrebatamento. Aleluia! Veremos Jesus e a primeira vez que virmos Jesus seremos elevados. Mas pastor, eu tenho medo de altura. Você não terá no corpo novo. No corpo novo não haverá medo. Em seu corpo glorificado não haverá tédio. No novo corpo não haverá sono quando alguém estiver pregando. Yeah. Sempre saudável, para sempre jovem. E para sempre é muito tempo, amigo. Escolha suas prioridades. Ele está voltando. E a Bíblia diz, o véu estava caindo, ela caiu tentando pegá-lo. E então o servo contou tudo para Isaac. Veja isso. Então Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Sabia que esta é a segunda menção de amor na Bíblia? A primeira está em Gênesis 22. Toma o teu filho, o filho do qual você ama. Uma imagem do amor do pai pelo seu filho. O amor do pai pelo filho. O nosso Jesus, o pai que ama o filho. A primeira menção de amor é esta. A primeira menção de amor não é o amor entre o Genis Clayson e a Genoveva. Ou entre o Jailson ou qualquer outro nome de mulher que quiser. Não é este tipo de amor, não é o amor de filme romântico. O maior amor de todos é o do pai pelo filho. Você jamais saberá o quanto é amado até que entenda o quanto o pai ama o seu filho que entregou por você. O segundo amor mencionado é o amor entre o noivo e a sua amada. O amor do filho pela sua noiva. Não é lindo? A Bíblia toda enfatiza isso. Aleluia! Agora vamos ver a história. Vamos quebrar em pedacinhos e vamos em partes. Ok? O servo não sabia. Ele prometeu ao pai Abraão: jure que você não procurará entre as filhas dos cananeus uma mulher para o meu filho. Busque entre os meus parentes na Mesopotâmia.
Que viagem! Encontre uma mulher para o meu filho, mas qual? Entre tantas mulheres. Então ele tomou 10 camelos e caminhou com os 10 camelos toda a jornada até aquela vila. Então chegou ao poço e ele disse assim, vamos ler. Então o servo orou dizendo, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia um bom o quê? Êxito, sucesso, diga bem alto. Sabe qual palavra em hebraico? Kará. Esta é a primeira menção da palavra kará na Bíblia. Lembram-se da lei da primeira menção? Quando algo é mencionado pela primeira vez, anote o que mais tem naquele versículo. Me dê kará, me dê um bom acontecimento, me dê êxito, sucesso. Ou seja, quando algo bom acontece, é o seu sucesso. Ok? Dê-me kará, sucesso. E seja bondoso para o meu senhor Abraão. Veja a palavra bondoso. É a palavra hesed. É a palavra que define a graça. É a própria graça. Toda vez que você vê kará, a graça estará por perto. Graça e kará andam juntas, porque ela é o favor não merecido. Apenas a graça de Deus pode te colocar no lugar certo na hora exata. Desfrute do momento Kairos, aleluia. Amém? Glória a Deus. Senhor, demonstre graça, hesed, ao meu mestre Abraão. E aí vem alguns sinais que ele pediu ao Senhor. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. No final da tarde, as filhas vêm. Esse era o papel das mulheres, elas vinham para tirar água para suas casas, e note que filhas, no plural, vêm. Mas quem é que veio? Uma, Rebeca. No horário que as filhas vinham, apenas uma veio. Por quê? E as outras? Deus assegurou. Uma delas perdeu os cílios. A outra, não! Ela estava com jarro e disse, nossa, esqueci a maquiagem. Uma aqui e a outra ali. Mas tudo isso era Deus. Deus as parou, exceto a garota certa. Quando você ora por kará, Deus para qualquer coisa, até mesmo um avião, por você. Amém? Ore, mas, pastor, eu não gosto de orar por sucesso. Já me falaram que isso é algo carnal, sabe? Então, o servo de Abraão que representa o Espírito Santo é carnal? Não! Ainda bem que ele orou por sucesso. Eu não entendo quem diz que não é para orar para o sucesso. Sabe por quê? Se você não buscar em Deus, o sucesso vai buscar em quem? Em si mesmo? Ou em alguém? Ou na nova era? Não é melhor que busquem a Deus? Sabe, de vez em quando alguém vem me dizer, pastor, tem gente que vem dormir na igreja. Eu fico feliz, estão dormindo na presença de Deus. Pelo menos estão aqui. Às vezes é um problema, que serão curados. Quando forem curados, vão ficar bem acordados. Ok? E alguns parecem estar dormindo, mas não estão. Estão apenas descansando os olhos. Então, estes foram os sinais que ele pediu ao Senhor. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, e também darei água aos teus camelos. Que essa seja a serva a que escolhestes para teu servo Isaque, e assim saberei que fostes bondoso, gracioso, hesed, com meu mestre Abraão. E antes que ele terminasse de orar, grife bem essa parte, porque o Senhor falou comigo, e disse assim, diga para eles que neste ano, e vários já viveram essa experiência, antes de você terminar de falar, o Senhor respondeu. Isaías 65 diz, antes de clamarem eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei, assim como o servo de Abraão. É claro que isso não é para te encorajar a não orar, até porque o servo de Abraão estava orando. Enquanto ele orava, a resposta estava vindo. Então, Deus sabe aquilo que você vai orar antes de você orar. Então, por isso, ele providencia a resposta. É Deus que orquestra tudo. Ela não estava na cozinha cozinhando, sabe, preparando algo e, de repente, apareceu na frente do poço. Não é assim. Teve um caminho. Então, Deus sabia. Veja,
Cará não tem a ver com lógica. Você só ora que o cará, o lugar certo, a hora certa aconteça comigo, hoje. E Deus irá orquestrar tudo. E Ele vai orquestrar porque Ele sabia que você ia orar aquilo. Talvez você já tenha tido essa experiência. Eu preciso orar por isso. E antes de você conseguir orar, a resposta veio. Você nem chegou a falar, e isso vai acontecer muito neste ano. Isso foi o que o Senhor me disse. Isso vai acontecer muito e quando acontecer, glorifica Jesus. Existe uma razão para todo este tema de ano e tudo isso. Você verá tudo isso acontecendo e dará glória apenas a Ele. Você não dará glória ao instrumento que foi usado e para nenhuma outra pessoa a não ser ao Senhor Jesus.